Seja muito bem-vindo você, eu sou o Bruno Faleiros, você está no canal Price Action na Veia e você está no lugar certo, o lugar onde você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos do mercado, as principais notícias que deram direção para o mercado de ações hoje, notícias boas, notícias ruins e, no final das contas, o que acabou acontecendo hoje dentro do mercado. Opa, espera um pouco aí. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. É muito importante para ajudar a divulgar o nosso canal e apoiar o nosso trabalho. Assim a gente consegue ajudar mais pessoas a aprenderem como operar o mercado de ações de forma correta e com menos risco, tá ok? E não se esqueça de boletar o joinha desse vídeo, também muito importante para divulgar o vídeo dentro do YouTube, ok? Agora fique com o vídeo. Bem, hoje, como eu disse, mais um dia de realização, Bovespa corrigindo 3,7% hoje, uma correção que foi até mais forte durante o pregão, chegando a cair aí por volta até mais de 5%, porém, nos últimos 15 minutos de pregão, o índice Bovespa subiu 1.000 pontos. Né? Então ele teve um ralizinho aí de final de pregão. O motivo ainda não sei. Não consegui encontrar nada que justificasse esse rally no final do pregão. Porém, o que a gente tem de resultado hoje é mais um candle de baixa para o Ibovespa. Né? Mais um candle de continuidade dessa realização que começou no dia 27 de março e que está em pleno curso até hoje. Né? Movimento já esperado depois de uma disparada na semana passada, movimento esperado de correção, porém, o que a gente está aguardando aqui é se esse movimento de correção é um movimento que vai buscar novos patamares, novos suportes mais abaixo, ou são valores que ou é um movimento de simples correção da alta da semana passada antes de voltar a fazer mais uma movimentação de alta no gráfico diário. Né? Então, ainda não dá para saber isso, precisamos de mais sinais ao longo dos próximos dias, né, durante os próximos pregões. O que a gente consegue perceber é que a nossa LTA, a nossa linha de tendência de alta, traçado há 27 anos, não foi respeitada novamente, ela já foi desrespeitada uma vez e hoje pela segunda vez. Ontem respeitou, testou essa região e voltou a tentar buscar a média de 21, não teve força e hoje furou novamente esse suporte da LTA, seguindo o seu caminho de correção. O que a gente consegue ver de forma muito clara, se a gente reduzir aqui o tempo gráfico para 60 minutos, é que o Ibovespa continua na sua trajetória de correção, né? A gente consegue ver isso bem claramente no gráfico de 60 minutos, que o papel está fazendo aí o seu trajeto de correção, traçando topos e fundos descendentes. Né? Então a gente tem um topo aqui, vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil para ver. Temos um topo deixado aqui, outro topo deixado aqui, outro topo deixado aqui. Então topos e fundos descendentes, e isso é uma característica de um movimento, de uma tendência de baixa que continua vigorando aqui no Ibovespa no curto prazo. Então hoje teve uma pequena recuperação, porém nada que a gente possa considerar como uma reversão de tendência no período diário, né, no gráfico diário. Então a tendência, se a gente for falar de tendência é algo que tem continuidade. A tendência mais provável é que o papel
teste a região da média móvel de 21 e continue a sua trajetória fazendo um novo fundo. Para que haja o primeiro sinal de reversão de tendência, o que é? É o papel ganhar força, nos próximos dias, romper a média de 21, buscar fazer um rompimento dessa resistência, que é o último topo deixado, romper essa resistência na faixa de... Vamos pegar aqui. A resistência deixada na faixa de 73.700 e seguir, romper com bastante força isso e seguir adiante, né? Fazer o reteste na média de 21 e depois seguir o caminho. Esse é o sinal que a gente espera. Esse é o sinal de reversão de qualquer gráfico, de qualquer ativo. E o Ibovespa também é o que a gente espera que aconteça para esse índice. Enquanto isso, o que a gente pode entender que está acontecendo? Continua o papel em correção. Eu vou voltar para o diário aqui. Até quando isso vai? Ninguém sabe, não dá para saber. A única coisa que dá para saber é, enquanto o papel estiver corrigindo, o melhor a se fazer é ficar de fora, né? Porque a gente não pode operar contra a tendência, a gente tem que operar a favor da tendência. E a tendência no momento é de correção, então não se pode realizar operações de compra com papel, com o mercado realizando, né? O mercado caindo. Precisa entrar em desespero, precisa sofrer, precisa ficar ansioso para entrar no mercado? Não, por que não? Porque quando a importância de ter uma estratégia, né? Quando você tem uma estratégia bem formada, uma estratégia bem testada, uma estratégia da qual você confia, você deixa de ter a parte emocional falando mais alto do que a parte racional. E no mercado de ações, no mercado de... E você como trader, você precisa ser muito mais racional do que emocional. Para não dizer que você precisa ser 100% racional e nada de emocional. Porque o emocional ele acaba influenciando muito nas suas decisões, principalmente quando você está ansioso, né? Então você está fora do mercado, você fica morrendo de medo de que o mercado mude de tendência para alta e você está fora porque você quer pegar desde o começo. Esse é o emocional pregando peças em você. Porque sinais não estão sendo dados ainda. Tecnicamente, o mercado não reverteu tendência, mas mesmo assim você que está de fora, quer entrar no mercado porque você não quer perder oportunidades, porque você acha que você tem que pegar todos os movimentos desde o começo. Esse é um dos problemas, né? Que quando a gente deixa o lado emocional predominar sobre o racional. E você, como trader, não pode deixar que isso aconteça, ok? Então o Ibovespa está caindo, deixa cair. Olhando o gráfico de 60, não tem nenhum sinal de que o Ibovespa começou a reverter tendência. Então, enquanto isso, não há nada o que se fazer a não ser ficar de olho e continuar acompanhando o mercado. Por que hoje caiu mais um pouco? Vieram novos dados muito ruins dos Estados Unidos, né? Dados de emprego que, assim, bem abaixo das expectativas dos especialistas, né? Então, isso deixou o mercado de mau humor novamente, juntamente com todos os problemas que já vem acontecendo nas últimas semanas. Hoje teve mais uma rodada de alta no petróleo, mas isso não foi suficiente para ações como, por exemplo, Petrobras, que tem um peso muito forte no Ibovespa, não foi suficiente para sustentar uma alta nesse tipo de papel. Então, todos os papéis, inclusive Petrobras, acabou entrando em realização, entrando em queda, mesmo com o petróleo em alta.
E esse foi o tom da semana, né? O Ibovespa caiu cerca de 5% na semana, ante uma alta, se não me engano, de 12, alguma coisa assim, na semana passada. E, uh, e o que ditou muito o tom da semana foi esse pessimismo com relação à economia global, que está mostrando já muitos sinais de enfraquecimento, né? E a falta de perspectiva de saber quando que isso vai poder ser, vai reverter, né? Vai ser revertido. Então, tudo isso gera uma insegurança muito grande nos investidores. Então, a visão geral do mercado é essa, né? Do pregão de hoje também, do que aconteceu na semana. Fim de semana, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, vai ser um fim de semana tenso por conta do avanço da pandemia. Estados Unidos já virou um novo epicentro da pandemia. Brasil ainda começando a entrar de fato na fase mais crítica, que é esperada para as próximas 2 semanas. Então, os próximos dias aí continuam sendo bastante tensos. Eu separei algumas ações para a gente dar uma olhada, inclusive muitas delas mostrando uma situação muito parecida, que é, vou pegar um exemplo aqui, de Aliar. O que a gente consegue ver aqui em Aliar? Esse é um gráfico de 60 minutos. A gente consegue ver aqui uma figura que pode ser encontrada em muitos papéis, né? Praticamente todos esses papéis que eu separei aqui, a gente consegue enxergar uma figura como essa. Que figura é essa? Essa é uma figura chamada triângulo descendente. O que é o triângulo descendente? É uma figura, uma das mais confiáveis dentro da análise gráfica. O triângulo descendente é caracterizado por fundos deixados na mesma região de preço. Então a gente tem um teste de fundo nessa região, um outro teste, um reteste nessa posição, que é na mesma faixa de preço, na mesma região, e aqui vários retestes nessa mesma região. Em contrapartida, o que significa isso? Que nessa região de preço, os compradores entram com muita força, né? O mercado entende que nessa faixa de preço, no caso aqui de Cielo, seria em torno de R$4. Nessa faixa de preço, o papel está barato, então o comprador tende a entrar muito forte no mercado quando o papel atinge esse preço. Porém, ele não consegue ter tanta força, a força necessária para conseguir reverter tendência que é de baixa, tendência anterior vem de baixa, né? Tendência anterior é uma tendência de baixa. Ele não consegue reverter tendência e, com isso, ele começa a fazer o quê? Formar topos e fundos descendentes. Então, ele forma um topo aqui mais baixo do que esse, outro topo aqui mais baixo do que esse, e assim ele vai diminuindo a faixa de preço ao longo do tempo, porém mantendo a base intacta, formando então uma base plana, uma base reta e uma reta inclinada para baixo. E isso é o triângulo descendente. O que o triângulo descendente mostra para a gente? É uma figura muito interessante, muito bacana de operar, uma figura muito gostosa de operar. Por quê? Porque conforme vai afunilando esse triângulo, alguma decisão vai precisar ser tomada pelo mercado, né? Então, conforme esse triângulo vai afunilando, então as velas começam a ser construídas aqui, toca aqui, depois volta aqui embaixo e vai indo. O que acontece quando chega nessa região? Nessa região é uma região de decisão. Ou ele sai desse triângulo para cima ou para baixo, né? E aí o que acontece? Fica muito claro para o operador uma possível continuidade de tendência ou reversão. Por quê? Porque se ele chegar nesse ponto de decisão e começar a operar aqui embaixo, fica muito claro para
quem está no mercado, quem está acompanhando, que a força de venda, os vendedores acabaram ganhando essa briga, né? Que aconteceu, toda essa briga que aconteceu neste período, né? Toda a briga de compradores e vendedores que aconteceu neste período acabou sendo vencida pelos vendedores. Então, o que vai acontecer? Vai haver um rompimento desse suporte a R$ 4. Quando acontece um rompimento de um suporte, os vendedores entram com muita força, porque é um indicador de venda, né? Compradores desfazem das suas posições, porque o stop deles geralmente está nessa região dos R$ 4. As posições de compradores são estopadas, as posições de vendedores são startadas, então isso tende a ganhar muita força para continuar para baixo. E, ao contrário, também é verdadeiro, né? A gente pode começar a ver, se de repente chegar nesse ponto de decisão e a gente começar a perceber que o mercado começa a precificar o papel para cima, é exatamente o oposto do que aconteceu no caso dos vendedores, né? Então, nesse caso aqui, a força compradora venceu a força vendedora. Então, o papel tende a ganhar força para cima, né? Vendedores, o que eles vão fazer? Eles estavam esperando o rompimento dos R$ 4, que é esse suporte. Eles viram que não aconteceu, então o que eles vão fazer? Eles vão desfazer as suas posições de venda, porque compradores estão mais fortes. E com isso, o movimento de compra, a quantidade de ordem de vendas diminui, então o preço tende a subir com os compradores entrando com bastante força. Por outro lado, quem estava de olho nessa ação e estava esperando o rompimento do triângulo para cima, também vai entrar forte na compra. E isso acaba empurrando o papel para cima, né? Isso acaba empurrando o papel para cima, e aí a gente pode ver sim uma reversão de tendência acontecendo nessa ação. Então o triângulo ele acaba sendo das formações gráficas mais legais de se trabalhar, porque ela dá muita tranquilidade para a gente, né? Aquele ansioso que fica vendo o papel cair e quer acertar o fundo. Então, por exemplo, vou pegar esse gráfico aqui e vou colocar ele no diário, no período de um dia. Aí, uma pessoa que está um pouco mais ansiosa vai pensar o seguinte: nossa, o papel já caiu demais, né? O papel está barato. O papel caiu demais. Ele já está. Quando ele chegou aqui da última vez, nessa faixa de preço de R$ 4, ele deu um repique aqui, subiu 23% em um único dia. Então vai acontecer isso de novo. Então eu vou comprar aqui e não estou nem aí. Esse é um erro clássico, né? Por que esse é um erro clássico? Primeiro, a faca está caindo. Tem uma vela vermelha enorme aqui que significa sangue, né? Se você se atrever a acertar, pegar essa faca caindo, você pode se machucar bastante. Então, esse é o primeiro erro, tentar acertar fundo. Segundo erro, como eu comentei há algum tempo atrás, os vendedores estão de olho exatamente nessa faixa de preço. Por quê? Assim que o papel romper a mínima de 3,97 deixada no dia 23 de março, eles vão entrar muito forte na venda. E o preço hoje está muito próximo disso, né? O preço hoje ele está com 3,98, ou seja, ele está apenas, deixa eu ver aqui, 3,97. Então ele está praticamente no preço que os vendedores estão esperando para entrar com suas ordens de venda descoberta. Então é uma região muito perigosa. E como que você controla a sua ansiedade, o seu ímpeto de querer entrar no mercado em um momento como esse, achando que o papel está barato? Existem as estratégias. As estratégias existem para te deixar tranquilo no mercado, para controlar a sua ansiedade e não deixar que o seu lado emocional supere o seu lado racional.
Então, quando a gente tem uma estratégia bem formada, a gente vai analisar essa estratégia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o gráfico de 60. O que é o gráfico de 60? É um zoom do que está acontecendo no gráfico diário. É uma forma de você tentar antecipar o que vai acontecer durante o dia. Então, se eu olhar o gráfico de 60 desse papel, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o papel está em formação de triângulo. Qual que é a primeira coisa que eu considero em um papel operando em formação de triângulo? Enquanto ele estiver trabalhando abaixo da faixa vermelha, ou seja, da reta descendente do triângulo, eu estou tranquilo. Porque eu sei que enquanto ele estiver abaixo da reta vermelha, não posso comprar. Porque ele tem grande chance de continuar, é um padrão de continuidade de baixa. Então ele tem uma probabilidade maior de fazer uma correção, de romper essa barra quando chegar no ponto de decisão. Do contrário, quando ele, se ao invés dele decidir cair de vez, ele decidir reverter tendência, ou seja, começar a formar candles acima do triângulo, eu ainda estou muito no começo desse movimento, dessa reversão de tendência, né? Então eu não vou perder, eu não preciso acertar o fundo. Se esse papel realmente reverter tendência e for embora, eu ainda estou bem no começo dele, eu consigo identificar essa reversão bem no começo e consigo entrar com muito mais segurança do que se eu estivesse entrando aqui. Então, quando eu tenho isso em mente, eu fico tranquilo e assim simplesmente monitoro. Né? A minha mão não vai coçar, minha mão só vai começar a coçar depois que eu ter a certeza, garantir que esse papel começa a operar acima da linha descendente do triângulo. Por isso que a estratégia é bastante importante. E olha só quantos papéis a gente tem nessa situação, né? A gente tem aliar, eu separei apenas alguns, mas tem muitos. A gente tem aliar. Pô, tá trabalhando aqui embaixo da linha descendente? Deixa o papel brincar à vontade. Deixa o papel brincar à vontade. Começou a trabalhar acima? Opa, agora eu vou montar a minha estratégia de compra, ok? Enquanto isso, se ele continuar caindo, deixa cair. Para quem está de fora, é melhor comprar o papel mais barato do que comprar o papel caro. Então, olha, temos mills também, na mesma situação, triângulo bem pequeno, montado, ou seja, já está num ponto de decisão aqui. Muito provavelmente, no próximo pregão, a gente já vai ter um caminho em que esse papel vai decidir fazer, se vai ser um rompimento do suporte ou se vai ser um rompimento do triângulo para cima. A gente já vai ter isso na segunda-feira. E aí sim a gente vai poder tomar alguma decisão. Olha, Even não tem um triângulo formado. Ele tinha um triângulo formado até esse candle, né? Então já tinha um teste 1, 2, 3. Porém, o que ele fez? Justamente o que se espera que se a gente for desenhar um triângulo aqui no tempo, né? Papel trabalhando aqui na região do triângulo, o que ele decidiu fazer? Decidiu cair. Né? Está trabalhando inclusive abaixo desse suporte que o papel tinha. Perdeu o suporte. A tendência de quando perde o suporte é testar o suporte de novo antes de voltar a cair mais um pouco. Então, enquanto isso estiver acontecendo, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ficar feliz porque eu estou de fora. Né? Então, não operar também é operar. A gente tem 3 formas de operar: compra, venda e não operar. E a coisa mais gostosa que tem é você estar de fora e vendo o papel ficando cada vez mais barato, certo? E a gente tem que saber a hora certa de pegar e aproveitar as oportunidades. Cielo foi o papel que a gente acabou de analisar. Olha o Marco Polo, né? Pomo 4, mesma coisa. Topos e fundos descendentes, aliás. Topos e fundos descendentes. Movimento clássico de baixa. Fundos também descendentes. Enquanto ele estiver fazendo isso, deixa o papel fazer o seu movimento natural. Não tem problema nenhum. Vamos esperar ele, ver que decisão que ele vai tomar nos próximos dias.
Então a gente está vendo aqui que a semana que vem ele é extremamente decisiva para o mercado de ações. Muitas ações vão definir o seu rumo no curto prazo a partir de segunda-feira, onde muitas delas vão ter que decidir nesse momento de decisão se elas vão continuar caindo ou se elas vão fazendo novas mínimas, né, rompendo suportes, ou se elas vão reverter tendência. E enquanto isso a gente está bem tranquilo, só monitorando. Banco Pan-Americano, mesma coisa. Olha só, testou aqui uma vez, testou duas vezes, testou uma terceira vez, não chegou na região, não chegou nem no fundo, mas mais ou menos na região. E aqui testando novamente a região, já abaixo. Então, nada a ser feito, continua monitorando, ok? Neoenergia. Neoenergia é uma situação um pouco diferente. Ela, apesar de ter... olha a diferença de figura, né? Aqui que a gente não consegue ver um triângulo aqui. Por que não? Apesar dela estar formando fundos na mesma região de preço, então a gente consegue perceber o que aqui? Pô, toda vez que ela se aproxima da região de 14,60, ele dá um repique. 14,60, repique. 14,60, repique. E nesse momento ele está fazendo mais um teste nessa região, ok? Porém, por outro lado, ele também está tentando fazer novos topos, mas não consegue. Uma vez, duas vezes, três vezes. Isso forma uma figura chamada retângulo. O que é o retângulo? É uma região de congestão, né? É uma região de concentração de preço onde o papel ele sobe muito, depois cai muito, sobe muito, cai muito, sempre trabalhando na mesma faixa de preço. É ruim de operar papel dessa forma, né? Porque a gente fica sem tendência, né? E o melhor jeito de ganhar dinheiro na bolsa é operando tendência. Tendência de alta, você ganha com compra. Tendência de baixa, você ganha com venda. E tendência lateral? Essa é uma tendência lateral. Tendência lateral é muito difícil ganhar dinheiro, né? Porque o papel está sem direção. Mas existe uma estratégia que você pode usar, que é justamente a compra de um novo teste nessa região. Olha só, uma, duas, três vezes que foi testado e subiu. A gente está aqui já na quarta vez. Pode acontecer isso novamente. Então você pode comprar, existe uma estratégia onde você compra o papel nessa região com stop na região do suporte e ok, se subir, subiu, senão você é estopado nessa região que é um stop bem curto, né? No caso aqui da Neoenergia, a gente está falando de um stop de 3%, um stop bem interessante, né? Um risco bem interessante de se correr. Então, em que momento que se compra aqui? Bom, parou de cair, testou a região do suporte, esse candle verde continuou testando o suporte. O próximo candle, se ele superar o valor do último candle acima do menor candle, é a hora de entrar nesse papel. Então está exatamente nessa região, exatamente essa seria a hora de entrar na compra desse papel com a estratégia de buscar o quê? Buscar atingir essa região, da qual já foi testada 3 vezes também, o que já representa aí um ganho de 17%. Então esse é um papel interessante para acompanhar na segunda-feira. E se ele continuar nessa região de preço, vale a pena uma entrada. Se ele der um repique e começar a trabalhar no meio do caminho aqui do retângulo, já não vale a pena. Por quê? Porque o risco, o seu stop ficaria muito, muito alto, né? 10% de stop, então já não fica interessante. Então para esse tipo de trade, tem que pegar esse movimento muito no começo para tentar aproveitar todo o range de operação e um risco bem pequeno,
que no caso aqui não chega nem a 3%, né? Então, o papel que eu vou olhar na segunda-feira, se ele continuar nessa faixa de preço e continuar subindo, eu vou... É um papel interessante aqui para fazer uma operação de compra. Temos também aqui o SLCE3, papel que eu estava olhando já há bastante tempo, esperando ele chegar na média móvel de 21, está trabalhando nessa região, eu estou só esperando ele começar a dar os primeiros sinais de recuperação. E quais sinais são esses? Eu preciso que ele faça um pivô de alta nos 60 minutos. Né? É o mínimo que se espera, é o mínimo que, na minha estratégia, eu preciso ter de sinal para poder comprar qualquer ativo. Né? Então, ele ainda está fazendo topos e fundos descendentes aqui. Eu preciso que ele faça um movimento de alta, de preferência rompendo esse topo anterior, que ele faça uma correção, e depois monte o pivô de alta aqui nos 60 minutos para a gente poder pegar esse movimento bem no começo. Eu estou só esperando isso acontecer, se acontecer, para poder também montar uma posição em neoenergia. Enquanto isso não acontece, eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Está trabalhando abaixo da média de 21, deixa aí, né? Ah, mas agora segunda-feira vai começar a subir e eu vou perder o bonde. Não. O que acontece em uma tendência de baixa? O papel tende a subir, testar a média de 21 e depois voltar a cair, certo? Então, não tente acertar o fundo. Não tente acertar o fundo. Você às vezes entra em uma operação nessa região, o papel sobe, você pensa que acertou, porém ele vai testar a média de 21 e vai corrigir e vai te estopar aqui embaixo. Existe uma grande probabilidade disso acontecer. Então é preciso esperar sinais, né? Então esse papel também está muito interessante para acompanhar. A gente tem outro triângulo aqui em um papel que está muito forte, que é a VEG, papel que tem mostrado muita força nas últimas semanas e está passando por um processo de correção, formou um fundo duplo aqui. É muito provável que ele venha a buscar o topo anterior. Porém, enquanto ele estiver trabalhando abaixo da linha descendente do triângulo, não há o que se fazer. Né? Vamos esperar que ele rompa a linha descendente do triângulo, comece a trabalhar na região superior, e aí sim a gente vai pegar esse movimento bem no começo de uma possível terceira perna de alta em VEG, certo? E por último, via varejo, um triângulo, um belo triângulo também, já testado algumas vezes, testado uma vez, testado duas vezes e agora testando pela terceira vez. Um papel que está trabalhando na região de rompimento do suporte no diário, então diário. Olha, o papel que está trabalhando tá na linha limite ali de romper para continuar o movimento de correção. Então olha o perigo que está esse papel, né? Ele está num momento aqui decisivo se ele vai respeitar esse suporte ou se ele vai romper e aí continuar caindo com força. Mas o interessante de via varejo é que é um papel que desde o começo da crise ainda não teve... Ele chegou a corrigir, mas devolveu tudo. E é uma empresa que está, olha, com 75% de desconto em relação ao valor do dia 21 de fevereiro. Ou seja, o papel começa a ficar com preço muito atrativo, né? Muito atrativo mesmo. Então eu estou de olho nele. Primeiro sinal que eu espero é rompimento da linha de tendência de baixa do triângulo. Candlezinho acima dela, reforçando a ideia de rompimento e reversão de tendência. E aí a gente vai montar uma posição também nesse papel quando isso acontecer, na formação do próximo pivô de alta de via varejo. Ok? Enquanto não tiver essa configuração, eu vou deixar o papel corrigindo, porque quanto mais barato eu comprar ele, melhor, certo? Se eu penso que essa empresa tem condições de voltar ao seu valor original,
Então, quanto mais baixo eu comprar, maior vai ser o meu ganho, né? Hoje, ela já está aí, se ela voltar ao seu preço original hoje, isso já representa aí 300% de ganho, ok? E se eu comprar ela mais aqui embaixo? Olha só, isso já vai para 500% de ganho. Então, eu não preciso ter pressa. Quanto mais barato eu comprar, mais eu vou ganhar. E esse deve ser o pensamento. Bom, são essas ações aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Temos oportunidades possíveis, temos muitas oportunidades no mercado, porém precisamos ter o cuidado, o refinamento de saber o momento certo de entrar. Vai dar certo? É certeza que vai dar certo? Não, não existe nenhuma certeza no mercado de ações. É um mercado de renda variável. O que isso significa? Que os movimentos de alta e de baixa eles podem surgir a qualquer momento e estão fora do nosso controle. É o chamado caos. O movimento de preço de ações é regido pelo caos. Então o ser humano não consegue controlar o caos. O que ele consegue fazer é entender padrões que já aconteceram no passado para que ele possa usar a probabilidade ao seu favor. E é isso que a análise gráfica faz. Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, boleta o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante. Vamos ajudar o canal a crescer, assim a gente consegue ajudar mais pessoas a conhecer o mercado financeiro, conhecer o mercado de ações, conhecer técnicas para errar menos. A gente não precisa errar tanto, né? Passar pelos mesmos erros que outras pessoas já passaram. Então essa experiência é muito importante para que você encurte o seu caminho para começar a ganhar no mercado de ações. Bom final de semana, descansem bastante, fiquem bem, fiquem em casa, se protejam e a gente se vê no próximo vídeo de segunda-feira. Até logo!